Shalom, graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco em mais essa noite, mais um Manancial Cast. Esse é o Manancial Cast de número 5 e eu quero então aí pedir para que você já compartilhe essa live, já curte já essa live também, né? Envie para algumas pessoas que você então pode, chame elas para interagir junto conosco e vamos ficar junto aqui pelos próximos minutos aqui nesse Manancial Cast. Convidei nosso amigo, pastor Luciomar Montaia, é uma pessoa de longa data já praticamente 13 anos, já que nós estamos caminhando juntos, está aqui conosco nessa noite, para que nós possamos então juntos trabalharmos um tema muito relevante para a sua vida e para a nossa vida também, que nós vamos aprender bastante sobre isso. Pastor Lúcio, seja bem-vindo. Shalom, pastor, graça e paz a todos vocês que nos acompanham. Boa noite, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Com certeza o assunto que nós vamos falar aqui te interessa muito, principalmente você que está aí lutando para multiplicar a sua renda, ou de repente você que quer sair de uma CLT para o ramo de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, fique com a gente aí até o final que você vai aprender muita coisa nesse cast. É isso aí, eu sou o pastor Rubinho, né? Meu Instagram tá aí, ó, vai aparecer para você aí, Rubens Souza Oficial. Pastor Luciomar @LMontaia. @LMontaia, isso, tá bom? Para você poder então aí nos seguir aí, por favor, vai lá e faça isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Estou falando isso porque é o que todo mundo fala, então nós também temos que falar para você aprender que você tem que fazer isso daí. Você faz um monte de coisa desse tipo, né? Nesses vídeos tontos que tem, nesses coisas tontos que tem por aí, você segue. Por que você não só segue nós aí? Por favor, siga-nos aí em nome de Jesus, tá bom? Pastor Luciomar, hoje nós vamos falar sobre como multiplicar os seus recursos. E você que é um empresário, você que saiu aí também da carteira de trabalho para então o ramo empresarial e empreendedor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre o seu caminho, um pouco sobre o seu trajeto, o que aconteceu com você para você estar aqui para você estar assim até aqui. Falando um pouco sobre a minha história como empreendedor, tudo começou no ano de 2008, quando, juntamente com meu irmão, que é o meu sócio até hoje, nós decidimos abrir uma empresa de prestação de serviços industriais. Mas tudo começa a partir de um pensamento, tá? Não é assim, olha, aconteceu isso, não. Você precisa recodificar seu pensamento. Eu costumo dizer que enquanto você se conformar com a situação atual, é isso que você vai ter. Eu estava inconformado com a minha situação profissional, com a minha situação financeira, e então, conversando, nós decidimos abrir o nosso próprio empreendimento, que nós estamos hoje com a nossa empresa aí há mais de 12 anos já trabalhando, prestando serviço. Graças a Deus está indo tudo bem. Mas tudo começa aí com o seu pensamento, tá? Precisa mudar a maneira de você pensar. Como profissional, eu atuo no ramo de serviços industriais desde 1998, já faz um tempinho, já tem um chão aí, né? A idade, a feição não parece tão assim, mas a gente já tem uma idade, já tem uma caminhada aí, tá? E é isso que realmente faz a gente almejar novos ares. São as experiências do dia a dia, são as experiências do processo que a gente enfrenta. Vale a pena sim. Lúcio, eu sei que as pessoas ficam assim pensando, né? Puxa, mas empresa, será que eu devo? Será que eu vou? Será que é isso mesmo? Né? Quero te dizer que é muito bom e eu quero que você desperte. Este cast desta noite é para despertar o seu lado empresário, empreendedor, para dar um empurrão para aqueles então que querem avançar, que querem então romper mediante essa situação, porque se você não for, outro vai. E quem chega primeiro com certeza vai beber água limpa. Lúcio, o começo de uma empresa não é fácil, né? Fala a verdade. Não é. Foi fácil para você? Nunca. Não é fácil. Começo não é fácil, o meio não é fácil e a atualidade não é fácil. E aí você olha pra gente e fala assim, mas e você está me dando conselho para ser um empreendedor? Sim. No final você vai descobrir por que é que a gente está tentando te dar esse conselho. Mas realmente exige um pouco mais de esforço. Agora, se você é aquela pessoa que quer ficar
procrastinando, acomodado, tranquilo, zen, tá tudo bem também. Agora, se você quer mais utilizar a tua inteligência, a tua sabedoria para angariar mais recursos, para proporcionar uma qualidade de vida, aí sim, aí vem com a gente que o negócio é diferente. É diferente, né, pastor? Ser empresário é uma coisa assim muito bacana, porque nós percebemos que é importante também, acredito que Deus se alegra com o coração do empresário, porque ele está empreendendo e proporcionando trabalhos para outras pessoas, né? Essa é uma questão fundamental, porque quando nós olhamos apenas para o resultado, apenas para o dinheiro, então isso começa a ter complicações. Mas nós devemos... Porque aí você olha só para você, né? Isso, nós devemos olhar para o benefício que a gente está gerando para uma sociedade. Eu me lembrei de algo aqui agora. Eu tive um patrão, o Fito, né? Francisco Laurentes. Ele me ajudou demais, esse cara. E um dia eu estava almoçando ali no restaurante, a gente conversou, trocamos uma ideia lá. E ele falou assim: Rubinho, eu não paro de tocar minhas coisas, minha terra, ele tem fazenda e tal, né, terra. E eu não paro de tocar, sabe por quê? A usina me pagaria mais do que eu ganho. Se ele arrendasse para a usina, ele ganharia mais. Mas ele tem dezenas de famílias ali. E ele disse assim para mim: eu não paro por causa disso, porque eu quero continuar dando emprego, então, para essas pessoas. Poxa, isso é uma coisa muito bonita, né? É algo nobre, né? É sobre isso. Isso é multiplicar. Então, quando você opta por ser um empregado, então, como no caso dele, vou arrendar minhas terras e vou ficar de boa, tudo bem, o dele está entrando, né? O recurso dele está chegando nas mãos dele. Mas e as pessoas que precisam? Porque tem pessoas que precisam. Não é todo mundo que vai despertar para o empreendedorismo. E está tudo bem, está tudo certo. Isso é o ciclo da vida. Mas é a satisfação de você satisfazer alguém. Isso é muito legal. É muito bonito e nobre, né? Nobre, na verdade é nobre. É nobre, né, pastor? E assim, eu percebo que existem algumas crenças limitantes, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, Lúcio, com você, sobre crenças limitantes. Sim. Porque as pessoas, desde criança, elas acabam tendo algumas dificuldades para poder romper, hoje como adultos. Talvez ela ouviu dos pais, talvez ela ouviu na escola, talvez ela ouviu das pessoas que ela andou, que não era possível. Isso. Que era difícil, que era impossível elas chegarem naquela situação, e isso criou uma mente. A mente delas estão travadas sobre isso. E nós precisamos romper. Por exemplo, para mim sair do trabalho para ir então para a empresa, a minha mente precisou romper. A sua também acredito que foi, porque sim, você deixa segurança, você deixa estabilidade, você deixa então salário para trás. Eu, quando eu parei de trabalhar profissionalmente no ramo que eu fazia, que era vendedor, eu ganhava muito bem. Eu trabalhava segunda, terça e quarta. Trabalhava 3 dias a semana, ganhava bem, andava limpinho, tudo certinho, bonitinho, estava indo muito bem. E eu parei com tudo isso aí, ou seja, eu cancelei. Precisa realmente romper com uma crença, senão não vai. Isso. A questão da crença, ela começa muito cedo por uma questão de cultura brasileira. Vamos pensar aqui junto, ó. Na escola, o que é que nós aprendemos na escola? Melhor, vamos começar em casa. O que é que nós, quando crianças, aprendemos em casa? E muitos ainda falam para os seus filhos: olha, estude, vá para a escola, estude para você ter um bom trabalho. É isso aí. Então a cultura brasileira, ela direciona o cidadão para ser um empregado, um mero empregado. Quando, na verdade, você pode ter o seu negócio. Olha quantas pessoas romperam com as crenças e têm aí os seus grandes negócios, as grandes empresas rodando, abençoando muitas e muitas outras vidas. Porque rompeu com a crença. E você pode ser um desses, por que não? É só romper com as crenças. Dentro desse quesito crenças também, como o senhor falou, eu tive que expandir a minha mente. Isso é verdade. Eu venho de uma região onde a informação demora a chegar. Demorava, né? Hoje está tudo digitalizado, rápido, então está mais rápido. Mas na minha época, eu venho da agricultura. Meu pai era agricultor. Então, no período criança, eu estudei até a 4ª série, só. Então, eu tinha tudo para olhar e falar assim: não, eu não consigo. Eu não tenho conhecimento para isso. Mas aí você precisa romper, você tem que olhar para as pessoas que estão lá,
principalmente as pessoas que você sabe que são pessoas de bem, olhar para elas e falar, não, eu quero chegar nesse patamar também, eu vou olhar o que esse cara está fazendo, vou olhar o que essa pessoa está fazendo e vou buscar isso para mim. Você pode, você consegue. A questão precisa romper com a sua mente, tá? Com as suas crenças limitantes. As crenças precisam ser vencidas, né? Porque Sim. Se a pessoa não muda de crença, ela não muda de vida. Isso. Não tem como. Ela não tem como. Então, aqui está um detalhe para você. Mude as suas crenças, você pode. E eu quero que você coloque aí nos comentários aí, ó, eu sou a pessoa mais importante dessa terra. Coloque aí nesse comentário. Por quê? Se você não acreditar em você, não espere que ninguém acredite. Você precisa olhar e dizer assim, eu posso, eu vou conseguir. Não deixe nada e nem ninguém frustrar a sua vida. Você tem um desejo? Você tem um sonho? Avance. Lúcio, nós temos alguns tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que só sonham. O sonho, ela sonha em ser um empreendedor, um empresário, montar o seu próprio negócio, mas ela só sonha, não sai do sonho. Nós temos aquelas pessoas então que estão no começo do processo, mas está difícil a situação delas. Temos então o terceiro tipo, que é aqueles que começaram algo, quebraram, estão frustrados, né? E vamos colocar um quarto, que são aqueles que deu certo, estão avançando, né? Sim. Então, sonhadores. Sim. Aqueles que então estão lutando pelo negócio, né? Estão ali. Começaram e já estão na batalha, né? Começaram e já estão então na batalha. Aqueles que começaram e não deu certo, quebrou e se frustrou. E aquele então que rompeu e deu certo. Tá tudo bem. Como nós vamos então passar por esses estágios para ficar no último aqui como vencedor? Porque eu acredito que você passou já por esses 4, porque você já, né, passou momentos difíceis, que é o terceiro aí, né, de praticamente quebrar, começo e sonho. Talvez caberia mais uns 2 ou 3 pontos aí também. Mas eu costumo dizer que aquele cara, aquela pessoa, aquele indivíduo que sonha, ele é o profissional que vive na imaginação, né? A nossa mente, ela tem uma capacidade tremenda de criar coisas, mas não é só criar na mente, você precisa transferir isso para suas mãos. O sonho é importante? Sim, mas você precisa dar o primeiro passo, precisa começar. O sonho de ser empreendedor, em mim, juntamente com meu irmão, nós temos uma empresa hoje, eu e meu irmão somos sócios de uma empresa de prestação de serviços industriais. Mas o sonho era por que eu comecei a sonhar isso, e conversando a gente chegou nesse senso comum. Porque eu estava inconformado com a situação que eu vivia. Eu queria mais, eu queria algo a mais. Então, isso já parte do primeiro assunto que a gente falou, que é de você expandir a mente. Eu queria algo mais. Mas se ficasse só no pensamento, eu quero ser um empreendedor, como é que eu faço para ser um empreendedor? Só na questão da imaginação, nada mudaria. Então, eu preciso realmente partir para fazer alguma coisa. Então, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar pessoas, eu preciso buscar recursos para poder iniciar essa situação. Comecei, vai ter luta? Vai ter luta. Vai ter problema? Vai ter problema. Mas e aí? Qual que era mesmo o meu sonho lá no início? O meu sonho era ser um empresário de sucesso, onde eu estaria gerando recurso para mais e mais pessoas e famílias. Então esse é o sonho. Essa é a visão. Então, comecei. Luta? Tem. Todos os dias o empreendedor ele enfrenta luta. E se ele não enfrentar, ele deixa de ser empreendedor. Continue lutando. Não deu certo a maneira que está fazendo? Mude a maneira de fazer, ora. Não conseguiu chegar ao resultado que você almejava? Mude a maneira de fazer. Não vamos dizer como uma perca, não vamos dizer que deu errado, vamos dizer que você teve uma experiência. Então, ou você ganha, ou você ganha ou você aprende. Não é uma questão de perca. Então, continue fazendo. Para você chegar lá no ponto que fala assim, olha, hoje a minha empresa está estabilizada, está tudo bem, coloca aí uns anos de luta, viu? Coloca aí. Esses negócios muito rápidos, assim, a mesma medida. Não tem nada contra com quem consegue evoluir o seu negócio rápido. Não é isso. Mas tem coisas que à medida que sobe, também desce. Então, eu até costumo dizer que por trás de uma história de sucesso, tem aí um grande processo de luta e até mesmo, às vezes, de dores. Então, para você chegar lá no ponto onde você vai dizer assim, tá tudo bem,
eu tenho uma carteira de clientes legal, eu tenho uma carteira de fornecedores legal, eu tenho um contato com vários profissionais que vai me atender. Isso aí leva tempo e muito esforço. Muito bom. Lúcio, hoje nós vamos falar sobre como multiplicar os seus recursos, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre esse tema, mas eu quero aqui pedir para você que novamente aqui o seu like, quero que você então dê o seu like, compartilhe essa live, coloque então aí nos comentários, e se você ainda não nos segue no Instagram, eu sou então Rubens Souza Oficial e Pastor Lúcio é L Montaia, @LMontaia. Então, por favor, vá lá, pesquise, faça isso, porque agora, pastor, nós vamos fazer hoje um experimento aqui no nosso cast. Sim. Nós vamos fazer em 3 blocos. Sim. Então agora eu vou chamar o comercial. Sabe aquele comercial que tem na televisão? Nós vamos chamar os comerciais agora nesse momento. Daqui 30 segundos nós voltamos novamente para o nosso segundo bloco então nessa programação, tá bom? Boa noite, que bom ter você aqui conosco no nosso Manancial Cast. Continue conectado. Quero fazer um convite especial para você amanhã participar conosco do nosso encontro de homens e nosso encontro de mulheres, que vai estar acontecendo às 19h30. E sábado também eu quero te convidar para o nosso relógio de oração, das 6 da manhã às 6 da tarde e às 20 horas, todos os jovens no Awake. Espero que vocês estejam aproveitando muito o nosso Manancial Cast e vamos dar continuidade. Olá, voltamos então para o nosso segundo bloco desse Manancial Cast. Eu estou aqui com o nosso amigo, pastor Lúcio Montaia. Segue-nos aí, Rubens Souza Oficial e L Montaia, e @LMontaia. Pastor Lúcio, como multiplicar os seus recursos? Primeiro ponto que nós vamos falar nesse segundo bloco é: seja fiel no pouco. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Fale sobre isso para nós. Eu gosto de linkar isso dentro da Bíblia, né? Porque as leis espirituais são as leis que regem a nossa terra. E sendo um texto bíblico uma lei espiritual, quando a gente aplica isso na nossa vida, isso funciona maravilhosamente bem. A fidelidade, para nós compreendermos a fidelidade, nós precisamos entender que aqui nessa terra nós somos apenas mordomos. Que o Senhor está nos confiando algo para que nós administremos, e quem faz crescer é Ele. Mas no quesito fidelidade eu preciso entender a questão também da lei da semeadura. Eu sou fiel naquele pouquinho que eu tenho. E a promessa do Senhor é que Ele nos coloca sobre o muito. Muitos, pastor, esperam e até falam: olha, quando eu tiver um X ao quadrado, eu vou ser fiel. Quando eu tiver um valor significante, onde me sobrar, sim, eu serei fiel. Na verdade, isso nunca vai acontecer. Porque se você consegue ser fiel com R$1.000, você também, isso é uma questão de pensamento, de cultura, você conseguirá ser fiel quando você tiver R$5.000 e assim sucessivamente. Estou colocando aqui cifrões aqui na conversa, né? Então, mas quando você não consegue ser fiel no pouco, muito menos no muito. E há também pessoas que até começam a fidelidade quando é pouquinho, mas quando o negócio engrossa, aí, essa quantidade toda aqui, não, essa... E aí até esquece que foi o Senhor quem o colocou ali como mordomo daqueles recursos. Acontece muito isso, hein? Muito, muito, muito. Acontece corriqueiramente. Então, assim, é necessário com que realmente a pessoa compreenda os princípios, né, Lúcio? Sim. Nós, como cristãos, nós devemos, então, viver e andar por princípios. O que é princípio? Não existe outra forma. Nós não podemos abrir mão dos princípios. Se Deus está falando, se é palavra do Senhor sobre isso daí, não vamos dizer, doutrinas humanas, não, mas são princípios eternos. Então, os princípios eternos é assim: é para fazer? Vamos fazer, indiferente da forma que for. Então, você precisa ser fiel no pouco. E não só no quesito financeiro, de fidelidade no altar, mas também fiel no pouco que te colocarem em suas mãos. Isso. De repente te coloque você numa condição para você fazer algo. Você deve fazer ele muito bem feito, né, Lúcio? Isso é fidelidade, né? Isso é fidelidade. É quando tem então uma fidelidade um para com o outro em pedir
pediu para executar algo, execute da melhor maneira, da melhor condição possível, para que assim então Deus ele se alegre e a pessoa da qual você está fazendo também, ele se alegra diante daquilo que você faz. Um pensamento explícito da falta de fidelidade dentro do profissional de serviços, que a gente acaba ouvindo muito, talvez o senhor, como atuou também no ramo de construção, talvez o senhor já ouviu, para quem tá bom demais. Então, isso é uma questão de infidelidade. Independente de para quem é que você esteja fazendo, seja fiel ao seu profissionalismo. Você é um profissional de alto gabarito. Você é um profissional de qualidade. Então, seja fiel a essa proposta sua. Tudo isso tem a ver com o que o texto está dizendo. Você conhece aquela história do construtor? Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Conta-se uma historinha que ela é mais ou menos assim. Talvez eu possa mudar alguma coisa que eu talvez não lembro, veio assim repentino agora na minha mente. Conta-se a história de um construtor. Então tinha um cara que era o dono da construtora e tinha então os operários, né? Então ali tinha uma pessoa que era organizador ali do trabalho e eles haviam feito muitas casas. E essa pessoa era um grande profissional, mas ele já estava cansado daquilo. Ele já estava esgotado com o trabalho que ele fazia. E ele chegou então no empreiteiro, né, vamos dizer assim, no dono da empresa, e disse assim para ele: olha, eu vou embora. Eu vou então... Cansei, eu quero sair. Não quero mais continuar. Aí o cara, como esse cara tinha feito muitas obras maravilhosas para ele, falou assim: não, eu quero te pedir uma coisa para você. Fique em mais uma obra. Aí o cara falou assim: ah, mas eu estou cansado, tal, quero ir embora. Não, fique em mais uma só. Faça mais uma casa para mim. O cara falou assim: tá bom, eu vou construir isso aqui. Mas já foi daquele jeito, né? E aí então conta-se a história que esse cara construiu uma casa, mas Lúcio, construiu do jeito pior que ele podia fazer. O último serviço de uma forma... Aquela máxima, para quem tá bom demais. Para quem tá bom demais. Ele não colocou fundação direito, ele não colocou as paredes do prumo, as paredes não eram lisas, o telhado era torto, enfim, era um fiasco. Sim. Ele chega então e fala: bom, você pediu para mim fazer a última casa? Ó, tá aqui essa casa, tô indo embora. Falou: não vai embora ainda não. Ó, essa casa aqui é um presente que eu quero te dar pelo tempo de trabalho que você tinha comigo aqui. Não sei se você pegou a ideia e a visão, mas isso acontece todos os dias conosco. Eu já conheci vários profissionais que fizeram uma carreira brilhante. Sim. E quando é para parar de trabalhar, vai lá e faz um monte de palhaçada, né? Ou cria alguma situação para ser mandado embora. Meu Deus, isso acaba com a dignidade, o caráter, a honra, né? Tudo que a pessoa construiu durante toda a vida. É aquela máxima, né? Não importa como você começou, e sim como você termina. Tem uma história também, eu não vou me lembrar ao certo não vou me lembrar o construtor, mas uma história sobre a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Conta-se que quando ela foi construída, há muito tempo, na época não se tinha nem helicóptero. E muito tempo depois, com a chegada do helicóptero, eles perceberam que o construtor tinha feito os detalhes do cabelo, mesmo por cima. Sem imaginar que um dia alguém fosse ver por cima, ter uma visão de cima. E quando foram ver de cima, ele tinha feito os detalhes. Isso é um caso de fidelidade ao compromisso. Então seja fiel. O que te confiaram a você a fazer? Faça da melhor maneira possível. Segundo ponto, Lúcio. Entenda que tudo tem um começo. Não basta, então, não é necessário você ter fé para colher, mas basta você plantar as sementes. Então a fé é plantar semente. Tudo tem um começo. Os começos são difíceis, mas são necessários. Sim. A colheita é só ir lá e pegar. Já aconteceu tudo. Agora, a semente, para lançar a semente, realmente você precisa ter fé. Como eu mencionei, eu venho da agricultura, meu pai era agricultor, trabalhávamos na roça, e meu pai gostava muito de plantio de arroz, milho, café, feijão. E eu me lembro que ele, sempre no final da colheita, a primeira coisa, quando ia iniciar a colheita, melhor dizendo, a primeira coisa que ele fazia era escolher a melhor semente, o melhor espaço onde estava a melhor semente, mais bonita, mais viçosa, o melhor grão, vamos dizer assim, e aquela parte ele separava como semente para o próximo plantio. E aquela que ele colhia primeiro,
ele guardava em um celeiro à parte, e aquilo se esquecia daquilo até na próxima colheita, até na próxima plantação. Então aquilo não ia, tipo assim, olha, se não der durante o percurso, eu vou tirar aquele lá. Muitas vezes acontece isso com as pessoas, olha, não vou ser fiel não, né, não vou semear porque vai me faltar. Não, a primeira coisa que ele fazia, ele tirava aquele, separava mesmo, literalmente separava. E na próxima colheita a gente tinha a semente. A questão da semente dentro do reino de Deus, às vezes nós entendemos isso equivocado. Se você quer ter uma colheita de qualidade, você precisa ter fé para lançar uma semente de qualidade. E precisa lançar. Não é uma questão imaginária, você precisa lançar. Lançar no altar, lançar. O melhor lugar que tem para a gente investir é na obra de Deus. E muitas das vezes você pode se perguntar assim, mas eu só posso fazer isso dessa forma? Existe uma forma correta? Não. O importante é o seu coração e entender que o que Deus colocou nas suas mãos é para abençoar outras vidas. Essa é a moral da semente. Todas as empresas começam pequenas, precisam começar pequenas. Se você começar uma empresa grande, a probabilidade de você quebrar ela vai ser muito maior, porque você não tem ainda o know-how, você não tem experiência para poder então fazer a gestão disso. E eu me lembro da minha empresa, pastor, a primeira que eu então constituí, nós começamos bem pequenininho, só que nós tínhamos uma cultura. Nós pegávamos então tudo aquilo que nós fazíamos naquela semana, e na outra semana nós íamos e comprava de novo para reinvestir. Isso é multiplicar. Nós íamos então reinvestindo. Nós não comíamos aquela semente. Sim. Que é o que muitas pessoas fazem. Monta uma empresa, no primeiro mês chega lá, opa, peraí, ó quanto dinheiro tem aqui no caixa da minha empresa. Eu vou comer, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma roupa nova, eu vou fazer isso, aquilo outro, e a hora que vê, ele não replantou a semente. Sim. E se você replantar essa semente com 5 ou 6 colheitas, com certeza você vai ter um crescimento muito maior. Vamos pensar no milho. Você pega um grão de milho e planta. Eu gosto disso. Né? Ele cresce e dá um pé. Que você já não consegue contar quantas espigas vão dar, né? Não consegue contar. Um grão de milho ele vai gerar pelo menos 2 espigas. 2 espigas, né? Um grão de milho. Um grão de milho. Então, pelo menos 2 espigas. Daqueles 2 espigas, se você pegar e debulhar, quantos grãos de milho que vão dar? É impossível de contar. E plantar tudo, pronto, já deu já um milharal. De 1. Se você fizer isso 2 ou 3 vezes, você tem uma grande plantação. Muito grande. Né? Muito. Aí sim você vai começar a comer parte então daquilo que você tem plantado. Aí está o segredo. Você pega, trabalha, reinvista. Pega, trabalha e reinvista. E assim você faz 2, 3, 4 ciclos, aí as coisas vão prosperar. A questão do começar pequeno, na verdade ninguém começa grande, né? Ninguém vai começar grande. Como você disse, se começar grande, a probabilidade de você ter uma quebra grande também é praticamente inevitável. Mas o que precisa acontecer é você dar o pontapé inicial. Eu quero até aqui dizer uma fala do Pablo Marçal. Ele costuma dizer o seguinte: olha, se você está fazendo alguma coisa e está errando, eu já virei seu fã. Agora, se você ainda está no campo do pensamento, apenas imaginando quando as coisas derem certo você vai começar, sai de perto de mim, porque você não vai conseguir nada. Então, se está errando, é sinal que você está fazendo alguma coisa. A questão é, não faça do mesmo jeito, mas comece pequeno. Não fica esperando ser grande. Se você não começar, você não vai ser grande. Então, a questão de multiplicar os recursos é realmente reinvestir. Se você também ficar guardando dinheiro para quando acontecer uma coisa, uma tragédia, essa tragédia vai chegar e você não vai ter. Então pegue parte do seu dinheiro, dos seus recursos, aí dos seus resultados, eu gosto de dizer assim, pegue parte dos seus resultados e reinvista na tua empresa, como o pastor disse. Fique guardando não e nem fique esperando você ser grande para começar. E se você é uma pessoa que não tem a sua empresa, é legal também a gente informarmos isso, Lúcio, que de repente a pessoa não tem uma empresa, mas o que ela tem que fazer com parte dos seus recursos? Investir nela mesma. Investir nos seus conhecimentos, investir no seu desenvolvimento, investir então na sua aceleração, porque da forma que nós estamos, se você não investir em você, meu irmão, você está perdido. Daqui 3, 4, 5 anos você já não sabe mais nada do que está. Você vê que nós, olha que situação,
Nós estamos em uma época que, se nós não acelerarmos, nós ficamos para trás de tudo que está acontecendo ao nosso redor, principalmente tecnologicamente, não é? Então, ficamos para trás. Eu acredito que nós estamos vivendo a revolução da tecnologia, né? E quem não investir em conhecimento, principalmente nessa área, não vai sobreviver. Então, o ponto aí é você realmente investir. Eu acredito que é um dos primeiros, é investir na pessoa que está por trás aí da empresa. Nós estamos falando de empresa, mas de repente você é um profissional autônomo, de repente você é um profissional, um funcionário, você pode fazer isso também. Você como funcionário, se você não se atualizar, principalmente na era que estamos, daqui 3, 4 anos você já perde bastante, melhor, o seu conhecimento já não é mais válido, né? Aquilo que você conhecia já não é mais. Com certeza. Terceiro ponto, Lúcio, não use os seus recursos para o seu passado. Seus recursos precisam ser investidos em seu futuro. Geralmente a pessoa, então, ela sempre vai tentar resolver os problemas dela do passado, deixa de viver o presente, né? E aí não tem futuro brilhante. Você precisa viver hoje o presente e viver de forma assim total, integral, 100%. E a hora que você então ter, você volta para resolver o seu passado. Mas a priori, não. Isso é muito interessante, esse assunto, porque isso nos remete também à importância, ou melhor, o porquê de você ser um empreendedor. Talvez você não tenha chamado para isso, tá tudo bem. Você quer continuar como funcionário onde você está, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas como nós falamos, poxa, ser empreendedor dá trabalho, dá muito trabalho, tem que ter muito esforço, e mesmo assim vocês ainda estão nos dando dica para ser empreendedor. É justamente por isso. Hoje, pelo menos 80% da população brasileira está endividada. E grande parte desses endividados são pessoas funcionárias, são CLTs. Por quê? Eles se limitam a um determinado salário e isso, consequentemente, são empurrados aos financiamentos da vida. Sim. E isso vai gerando um desbronco, um arrombo muito grande. Agora, a questão de você se tornar um empreendedor é essa vantagem que você tem. Ainda que você possua dívidas no passado, tente renegociar esse negócio, mas não use os seus recursos atuais para cobrir os arrombos do passado e onde você venha padecer aqui, não. O que está sendo gerado, os resultados que estão sendo gerados para você agora, viva eles. Economize, poupe para você ir corrigindo cada aresta que ficou lá atrás. Mas viva com os seus recursos. Muito bom. Quarto ponto que nós então vamos falar aqui nesse casting. Seja confiáveis nas coisas pequenas. Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Nós podemos pegar aquela parábola dos talentos, sim, onde o Senhor entrega 1 para um, 2 para o outro, 5 para o outro. O que pega 1 esconde, o que pega 2 multiplica, o que pega 5 multiplica. O Senhor então chega e fala, servo mau e infiel, para aquele que então escondeu e não multiplicou. Se nós, Lúcio, como funcionários ainda, não fizermos bem, não dermos o nosso melhor, não executarmos da forma que precisa executar, nós nunca vamos ter a nossa própria empresa. Primeiro você tem que ser como empresário, como você gostaria de ser como patrão. Isso aí. Para você chegar no ponto de ser um empresário, um empreendedor de qualidade, você precisou, no mínimo, ser um profissional de qualidade. Eu costumo dizer que um profissional de qualidade, ele foi, no mínimo, um excelente ajudante. E assim sucessivamente. Não tem como, pois é uma questão de pensamento. Se você, como funcionário, como empregado, você tem uma mentalidade onde a empresa não é tua, não tem nada a ver com isso, então lá no seu negócio, se você chegar lá, você vai continuar com a mesma mentalidade. Então a pessoa precisa reformular esse pensamento aí. É uma questão realmente de reformular o pensamento para poder obter êxito. E sobre a questão da fidelidade como um profissional, é você fazer aquilo que você foi orientado a fazer. Fazer da melhor forma, cumprir com todas as suas obrigações. O que nós temos hoje de profissionais que
fazem serviços mal feitos. Inclusive hoje, no ramo que eu atuo, que nós atuamos, a nossa empresa, a gente encontra muita dificuldade com mão de obra. Porque os profissionais que tínhamos até pouco tempo se aposentaram, outros mudaram de ramo. Então a gente tem dificuldade. O que a gente encontra? Muitas pessoas fazendo de qualquer maneira. E isso é um caso sério. A pessoa que, como profissional, faz de qualquer maneira, faz com uma baixa qualidade, quando chega no ramo do empreendedorismo, vai também se comportar da mesma forma. É uma questão de comportamento. E aí é onde você pode ter sérios problemas. Então mude aí essa questão do pensamento aí. Olha que frase legal. É muito mais do que riqueza. Nós nascemos para reinar. Deus nos fez, e quando fala lá em Gênesis, que Deus nos chamou para governar, para liderar, para então reinar, dominar, e tantas outras palavras mais, né? Deuteronômio nos ensina que nós temos que ser cabeça e não cauda. E aí, Lúcio, você percebe que as pessoas estão tão bloqueadas, tão engessadas e acomodadas com a vida que elas estão, né? Elas estão com aquela vaquinha de leite, que dá o leitinho dela todos os dias. Ela faz aí um queijinho, tira o leite, toma o leite, come o queijo, faz alguma coisinha ali só para sobreviver. Elas estão sobrevivendo. A maioria das pessoas estão só sobrevivendo, sendo que Deus nos chamou para muito mais longe do que isso. Deus nos chamou para nós avançarmos diante dessa situação. É o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. Umas pessoas se conformam com o que tem e está tudo bem. Se o seu caso é esse, né, volto a afirmar isso, se o seu caso é esse, está tudo bem. Mas o objetivo desse cast aqui é você entender e compreender que Deus tem mais para você. E que tudo vai depender de você destravar a sua mente. É uma questão de destravar a sua mente, de você ampliar a sua mente para você enxergar um outro horizonte. Muitas coisas ainda tem para ser descoberta, muitos ramos ainda tem para ser desbravado. Então, sabe, tem um espacinho para você. Se você quer, se você almeja esse ramo, se você, como é que eu posso dizer assim, de você ser o gestor dos seus resultados, porque quando você trabalha de funcionário, outras pessoas vai fazer a gestão dos seus resultados e vai te dar uma pequena parcela e você vai ter que sobreviver com aquilo. Agora, quando você está aqui como o gestor dos seus resultados, aí é com você. Quem dá a bola e quem apita é você. É isso aí. Essa frase também, o dinheiro na mão é igual a um camaleão, que revela então o que está no seu coração, sim, né? Sim. Então veja, tem pessoas que têm, pastor, e de repente muda a história e aí sobe para a cabeça. Sim, soberbece. Né? Aí a Bíblia fala o que sobre isso? Né? Que Deus abate, né? O soberbo. E exalta o humilde, né? Isso. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você começar a prosperar, que você vai prosperar. Amém. Quando você então mudar de vida, que você vai mudar de vida, com certeza, você não pode tratar seus funcionários como você, né, também não gostaria de ser tratado. É lógico, é óbvio isso aí. Né? Então, ou seja, trate eles como você gostaria de ser tratado, né? Ajude eles como você gostaria de ser ajudado. Porque também, pastor, tem uma máxima muito especial. As pessoas que estão ao nosso redor precisam crescer também. Isso. Isso é um ponto de que nós estamos fazendo de forma que o Senhor tem aprovado. Sim. Ou de forma então correta, porque se só nós crescermos, e aí as pessoas que estão ao nosso redor? Não faz sentido, não é essa a proposta do Senhor, né? A proposta do Senhor é que todos nós cresçamos. Então, a hora que chegar os recursos nas suas mãos, não seja uma pessoa avarenta, mas também não seja uma pessoa que deixa isso te ensoberbecer. Seja uma pessoa humilde. A humildade faz você avançar. Sobre essa questão, eu já vi até companheiros meus no ramo de empreendedorismo, logo no primeiro contrato, já passar por situações calamitosas financeiramente. Por quê? Justamente por causa da quantidade que se entrou. Então, entra-se uma grande quantidade de recursos e a pessoa olha para aquilo entra através dos olhos para o coração e a pessoa então acha que, devido àquele recurso, ela é superior a todos. Eu costumo dizer que os funcionários da nossa empresa são meus colaboradores, e realmente são, eles estão ali para colaborar. Quando eu tenho essa visão, eu também tenho a visão de que eles precisam crescer junto comigo.
Então eu preciso respeitá-lo. Não é a questão como a frase, né? A questão do dinheiro na mão. Então eu preciso ter esse entendimento para que o recurso que entra não modifique o meu pensamento com a respeito dessa situação aí. Então não se apegue aos resultados que entram. Tem há um bom tempo o pastor Alessandro, amigo nosso, falando isso. Um abraço, pastor Alessandro. Não sei se ele vai estar assistindo. Ele acompanha, né? Já aproveita, pastor, já dá um link, um like aí, né? Dá um joinha aí, vai. Fica com dó de nós aí, dá um joinha, compartilha aí e tudo bem. O pastor Alessandro foi ministrar uma vez na igreja ali em Pradópolis sobre finanças. E uma frase que ele disse, que abençoou muito a minha vida e que eu tenho ela comigo até hoje. Ele dizia, por várias vezes, ele repetiu ela durante a ministração, ele disse, tire o olho do dinheiro. Então, isso é muito sério. Aqui, no mundo empresarial, no mundo de empreendedorismo, tire o olho apenas dos resultados e foque no processo. Quando você foca no processo, aquele recurso que entra, ele é apenas uma ferramenta para você abençoar a vida das pessoas. É isso aí. Eu quero... Aqui nós vamos dar mais uma pausa para o nosso segundo comercial, né, que é um experimento que nós estamos fazendo hoje no nosso cash. E antes de você, então, acompanhar aí conosco aí o nosso comercial, você deixa seu like, mande coloque aí para pelo menos umas 5 pessoas, compartilhe e nos siga lá no nosso Instagram, Rubens Souza Oficial e @lmontaia, tá bom? Uma pausa aí de 30 segundos para o nosso comercial e na sequência nós vamos vir com o encerramento dessa palavra, né, dessa palestra que nós estamos dando aqui com você, esse bate-papo, e também nós vamos estar orando e abençoando a sua vida. Se você tiver um processo, se você tiver os dados da sua empresa, se você tiver a sua carteira de trabalho, talvez você está desempregado, nós estamos falando de empreendedorismo e você está desempregado. Nós queremos orar para a sua carteira de trabalho para que você possa então ser abençoado. Pegue tudo isso, junte tudo isso agora, esse material, que na sequência nós vamos voltar e orar por você. Bom, espero que vocês estejam gostando do nosso Manancial Cast de hoje. Eu quero fazer um convite especial para vocês, o nosso domingo de celebração, às 9 da manhã e às 19 da noite. E também, simultaneamente, nosso culto com as crianças nas 2 celebrações. Se programe para participar, não perca. Vamos dar continuidade no nosso Manancial Cast. Muito bom, estamos aqui então no nosso último bloco desse cast dessa noite. Estou aqui com o nosso pastor amigo Lucomar Montaia e queremos então fechar esse último bloco, também orar com você, abençoar a sua vida. Último tópico aqui que nós temos, pastor Lúcio, quinto, seja fiel às coisas dos outros e assim terá a sua multiplicada. Olha o que diz Lucas 16, versículo 12 e 13. E se no alheiro não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um, ou de amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não adianta eu querer então ter uma vida abençoada, ser uma pessoa próspera, ter meu recurso multiplicado, ter a minha empresa abençoada, se eu então não sou fiel às coisas dos outros, né? As coisas das pessoas, o seu celular, eu tenho que ser fiel a isso. Seu carro, a sua casa, enfim, todas as coisas que você tem, nós precisamos ser fiel um com o outro para que a bênção de Deus chegue na nossa vida. Poderíamos traduzir isso como honestidade, simplesmente honestidade. E lembrando que nós estamos falando de empreendedorismo dentro do contexto bíblico, tá? Por isso que nós estamos aqui falando desses versículos. A propósito, pega esse link aí, compartilha, deixa o seu like, faz um negócio aí, escreve alguma coisa, se você está gostando, tá? De preferência que você está gostando, tá bom? Mas é assim, pastor, como é que eu entendo isso? Precisamos ser fiéis com as coisas dos outros. Eu quero trazer isso dentro de uma empresa, da gestão de uma empresa. Há muitos empresários que, à medida que a prosperidade vai chegando, ele acaba omitindo algumas coisas. Digamos que uma empresa, por exemplo, ela tem aí
pelo menos 4 pontos de destinação de recursos. Que o primeiro é o funcionário, né? Eu estou deixando aqui o empresário de lado, ele já tem o seu prolabore. Ele tem o funcionário, ele tem fornecedores, tá? Ele tem toda a gama de insumos, de impostos, fugiu a palavra que eu queria dizer agora aqui, de tributos, tem toda a gama de encargos, e aí tem os insumos para tocar essa empresa, que também acaba sendo fornecedores. Então, antes de eu gastar os recursos, eu preciso lembrar que essas pessoas estão acreditando na minha empresa, estão acreditando em mim. Então, isso eu preciso ser fiel com o meu colaborador, eu preciso ser fiel com o meu fornecedor, eu preciso ser fiel com os tributos, tá? Porque senão eu vou ter problema, isso aí você sabe que tem, e eu também preciso ser fiel com os insumos, né? De onde vêm os insumos para a minha empresa. E quando eu omito isso, eu estou gerando um problema para mim. Eu gero uma questão de descredibilidade. Então, quando eu omito parte de um pagamento de um funcionário, ou eu deixo de cumprir com um boleto, essa pessoa ela vai perdendo a confiança em mim. E isso, ao longo, isso vai gerando problema. E tem muitos empresários vivendo com isso. Então, e aí, aquela questão, poxa, mas eu oro, eu sou fiel, mas parece que as coisas não rompem. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que não deveria fazer. Quebrando o princípio. Eu estou quebrando o princípio. Aquele ferramental não é meu. Aquele recurso não é meu. Então, isso é a questão dessa fidelidade com as coisas dos outros aí. Precisa ser muito levado a sério. E o tanto de gente que leva as coisas embora, né, pastor? Meu Deus, é absurdo, é gritante. É gritante, né? É uma coisa assim. Aí, como que essa pessoa vai conseguir prosperar? Eu me lembrei agora de uma passagem que a Bíblia tem, quando o povo de Israel foi tomar então a cidade de Ai, né? Não sei se você se lembra dessa aí um exemplo dessa história. A Bíblia fala de um homem chamado Acã e sua família. Quando Deus fala assim, vocês não vão pegar nada disso aqui. Nada, absolutamente nada. Tudo é do Senhor. Eles pegam a capa babilônica, pegam ouro, guarda tudo isso e esconde debaixo da tenda. Ou seja, eles pegaram algo que não era deles. Foram infiéis. A voz de Deus, a voz de comando da liderança que estava sobre ele, que era Josué. E aí o que aconteceu? Toda a sua família foi morto, né? Queimado. Assim, um absurdo. Mas porque eles plantaram aquela situação. Hoje, existem muitas pessoas, pastor, que não entendem por que a vida está desgraçada. Exatamente. Não entendem por que as coisas não dão certo, mas talvez são infiéis. São infiéis, pegam alguma coisa que não são deles. Pega emprestado, não devolve. Dá sempre aquela situaçãozinha, vai fazer um negócio, sempre quer... Tem sempre uma pegada por trás. Sempre quer, então, prejudicar alguém, porque... Sinceramente, pastor, se nós formos fazer negócio, se for só para você ganhar, eu não quero fazer negócio com você. Tá errado. O negócio tem que ser bom para os dois. Isso. Não é verdade? Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. Ou seja, não é só um que tem que ganhar. Os dois precisam ganhar. Tem que ser bom para ambas as partes. Então nós precisamos ser o quê? Fiéis às coisas alheias. O que não é meu, eu preciso ser fiel. Preciso ser fiel, como a Bíblia diz, à mulher do meu irmão, ao marido do meu irmão. Preciso ser fiel, então, às coisas que lhes pertencem. Preciso ser fiel, então, àquilo que está diante de mim. Eu preciso ser fiel. Porque se eu for fiel, o Senhor vai me colocar sobre o muito. O Senhor vai me levar, então, para novos níveis. Só que as pessoas não conseguem entender essa chave. Precisa ser fiel. Como nessa história de Acã e toda a sua família, nós temos aí um exemplo claro da infidelidade e a consequência dessa situação. E não adianta o empreendedor, o empresário, a pessoa pensar que isso não vai acontecer. São sementes. Tudo que nós fazemos são sementes. Volta. Uma hora ou outra a colheita vai chegar. E no empreendedorismo, sabe, independente de você cristão ou não, a colheita vai chegar. Nós vemos em um mundo
de consequências, tá? Sim. Então, toda ação, ela gera uma consequência para nós aí. Então, tudo isso é muito sério, é muito importante você ser fiel. Desde a uma ordenança, desde você cumprir com o que foi te pedido a fazer, até mesmo com os recursos que é colocado em suas mãos. Então, tome cuidado com isso, tá? É isso aí. Pastor, suas considerações finais, uma palavra direcionada. Vamos direcionar essa palavra agora para aqueles que desejam começar. Sim. Qual seria a direção que você dá para ele aí, nesses momentos finais, sua consideração final sobre esse bate-papo que nós estamos? O que eu quero deixar para você que quer, de repente você que já tem o seu negócio, está naquela segunda fase, está caminhando e a situação não está indo, de repente você está já na terceira fase, onde você começa a ver os resultados, mas está meio desanimado com a situação. A primeira coisa que eu tenho no meu coração que a pessoa deve fazer é um texto de Provérbios. Inclusive você que quer ser empreendedor, leia Provérbios, tá? Vai ler Provérbios que você vai aprender muita coisa. Estamos lá 5h31 com Provérbios, hein? Todo dia 5h31 estudando Provérbios. Tem sido uma bênção. Eu estou no 6º ano já, todo janeiro eu leio Provérbios. No 6º ano já. Então isso tem me enriquecido muito o meu conhecimento. Provérbios 16:3. Inclusive Provérbios 16:3, se não me fugiu da cabeça agora, ele está descrito em um dos meus projetos lá da empresa. Foi o que eu fiz. Apresente ao Senhor os teus planos e os teus desígnios darão certo. Então, você quer fazer algo? Coloque diante do Senhor. Tá? Primeiro ponto que você precisa fazer, coloque diante do Senhor. Depois, comece onde você está, comece com o que você tem. Vamos voltar aqui dentro do ramo de construção civil, que é muito nítido dentro da cidade. Tem uma carriola e uma pá? Comece. Tem uma colher de pedreiro? Comece com a sua colher de pedreiro. O importante é aquilo que você sabe fazer. Então comece. Não fique esperando as coisas acontecerem. E o terceiro ponto, eu gosto sempre de 3, a terceira consideração que eu deixo para você que já está caminhando, que deseja entrar nesse ramo. Se você tem um sonho, se isso é um sonho que arde no seu coração, desista não. Não deu certo de um lado? Faça de outro. Mude a maneira de fazer. Se você quer resultados diferentes, mude a maneira de fazer, mas não desista. Fracassado não é aquele que erra. Fracassado é aquele que desiste. Então, apresente ao Senhor aí os teus projetos. É primordial. Comece. Vai fazer alguma coisa, tá? Não fique esperando aí. Senhor me abençoa, o Senhor ele te abençoa. O Senhor ele abençoa a partir daquilo que você faz, tá? Se liga aí. Tá? O Senhor ele abençoa. Aquilo que você não consegue fazer, Deus faz para você. Mas aquilo que você pode fazer, Ele não vai fazer. Então comece, vai fazer alguma coisa. Comece onde você está, com o que você tem. E terceiro, desista não. Segue para frente. Você acredita no seu projeto? Mas fulano não acredita, Beltrano não acredita, os meus parentes não acreditam. Você acredita no seu projeto? Você acredita na sua ideia? Vá para frente. Que depois, quando você estiver lá na frente, tudo dando certo, você já está no 4º ponto que nós falamos aqui no início. Quando tiver tudo bem equilibrado, eles vão falar, eles vão olhar para você e vão dizer assim, eu sabia que você ia conseguir, mas sabia nada. Então, acredite aí na sua ideia. É isso aí, não desista, tá bom? Muito bom, que Deus abençoe a sua vida, que você está aqui conosco, ficou aqui então esse tempo conosco. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, você deixa então seu comentário aqui para nós. E eu gostaria que você também levasse isso para outras pessoas, para que assim outros mais pudessem conhecer, receber e ser abençoado através desse recurso, tá bom? Quero pedir para o pastor Lúcio fazer uma oração por nós. Você tem aí sua carteira de trabalho, você tem um projeto, você tem um processo, você tem então algo para apresentar ao Senhor agora, sua vida financeira, sua vida empresarial, os seus recursos. Coloque então agora diante do Senhor. Pastor Lúcio vai estar orando para que nós possamos então ser abençoados nesse momento. Também a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Amém. Se você crê, assim será feito. Segura aí, né? Tua carteira, de repente você tem aí, você pegou até o seu contrato social, o teu projeto, não sei, aí, de repente o seu cartãozinho de visita. Segura nas suas mãos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu já começo, meu Deus, te agradecendo porque sei que o Senhor sempre nos ouve.
Mas também eu quero te pedir, meu Deus, que caia uma unção de fidelidade sobre todas essas pessoas que estão nos assistindo. Depois, Senhor, que o Senhor as oriente, que o Senhor dê pensamentos novos, que o Senhor destrave esta mente, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles possam alcançar, meu Deus, de Ti a sabedoria nos negócios, a sabedoria como um profissional e que eles possam vir, meu Deus, prosperar em nome santo do Senhor Jesus. Abençoe de uma forma geral todas as pessoas que estão nos assistindo, mas principalmente aquelas que precisam de uma porta de trabalho, aquelas que precisam de uma resolução financeira, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê direção, mas principalmente que o Senhor dê ânimo para que ela possa agir em busca desses resultados. Pai, eu te peço assim, crendo que o Senhor fará, em nome de Jesus, e te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Pastor Lúcio, muito obrigado, viu? Obrigado do seu tempo. Opa. Obrigado, então, das suas palavras. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua empresa cada dia mais. Amém. E vamos avançar Vamos em avançar. nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, obrigado por você estar aqui conosco até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história. Nós somos, então, do Ministério Manancial. Estamos aqui na Santos Dumont, 434, na Vila Pacífico. E falamos sempre que nós não somos apenas uma igreja para você frequentar. Nós somos também uma família para você então pertencer. Então, venha para cá, busque-nos então aqui, busque o Senhor aqui junto conosco e vamos então para frente no nome de Jesus. Prosperidade e paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua história. Deus te abençoe.